Entrou. Ele entrar. O doutor entrar. Doutor, pode entrar lá para a gente começar, tá ok? Gaúcho, quiser passando, eu vou te falando os nomes, aí vai dando bom dia, agradecendo a presença aqui na live. A Isabel Amadeu, pode falando que eu vou. Pode Isabel pode falar. Agora. Só tá chegando junto à live aí, queria agradecer a presença na audiência aí, né? A Isabel Amadeu, a Sandra Mene, a Aline Aline Bonifácio, a Jéssica Lara, também tem o Jacinto Júnior, a Lara Campi, o Gabriel Marques, estão todos chegando aí para prestigiar o tema é muito importante no dia de hoje, né? Vai inserir ele a Shirley Maria acabou de entrar também. Fernando Biagini. Tá me vendo bem aí, Araújo? Tranquilo? Tá ok, doutor. Só vou tirar aqui o exemplo da primeira conversa, né? Máscara, estamos num ambiente controlado aqui, não tem aglomeração de pessoas, né? Então a gente consegue tirar a máscara para poder comunicar melhor. Então, iniciando aqui a segunda live, né, do movimento Maio Amarelo, como pano de fundo aqui, né? Temos como pano de fundo esse mês o Maio Amarelo, que a gente já adiantou enquanto estávamos testando aí, né, o equipamento, que é um movimento mundial de conscientização, né, para a redução de acidentes de trânsito no mundo todo. Então, tanto o poder público quanto a iniciativa privada se unem nesse mês, né, dão ênfase aí a atividades, né, de vulto para disseminar o tema trânsito seguro para o maior número de pessoas, que realmente o problema trânsito ele está no mundo todo e o tema, inclusive, da live hoje é os reflexos que isso causa no ser humano. E o Movimento Maio Amarelo está aí para isso, né? Para disseminar o tema trânsito seguro para o maior número de pessoas. E esse mês agora, também temos como pano de fundo, além do Movimento Maio Amarelo, a questão da pandemia, né? Inclusive, essa atividade ela é feita nesses moldes, porque, infelizmente, né, o contexto atual impossibilita as atividades rotineiras do departamento, que, via de regra, são coletivas, né? A gente faz abordagens de palestras, atividades com crianças, com terceira idade. Então, essa questão da pandemia impossibilitou esse tipo de abordagem. Contudo, a gente tem que continuar a disseminar o tema trânsito seguro e, por conta disso, né, até seguindo aí a linha do Departamento Nacional de Trânsito, de outras entidades de trânsito, a gente está fazendo aí atividades de conscientização e de educação mediante plataformas digitais, né? A exemplo de hoje, o Instagram, a primeira live foi feita na plataforma do Facebook, e com isso a gente consegue continuar passando o tema de trânsito seguro para as pessoas, ainda que com esse problema atual, que se Deus quiser a gente vai conseguir superar isso, vai ser interromper as atividades, certo? O tema hoje, pessoal, os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana. A saúde humana não é afetada somente por doenças, tem uma série de fatores que afetam diretamente a saúde humana, e o trânsito, né, o acidente de trânsito hoje, mas já tem um tempo que está assim. Ele é um dos fatores que mais comprometem a saúde e até a vida humana, né? Acidente de trânsito hoje realmente é um problema de saúde pública, e a gente vai tratar um pouco na live aqui hoje. A primeira live foi de o trânsito e a pandemia, né? Algumas questões relativas ao trânsito e à pandemia, tirou algumas dúvidas. E hoje é sobre os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana, né? Nesse sentido, a participação que eu vou apresentar daqui a pouco do participante de hoje é uma pessoa que vai responder algumas perguntas nossas específicas sobre esse reflexo, né? É uma pessoa totalmente gabaritada para estar respondendo essas questões.
Eu sou Delfis Araújo, né? Atualmente eu atuo como gerente do Departamento de Educação de Trânsito da Transerp, a Transerp, que é a entidade executiva de trânsito de Ribeirão Preto. Então, todas as questões de trânsito relativas à circulação, estacionamento e parada em Ribeirão Preto, a Transerp é responsável. Nesse sentido, tem os departamentos de engenharia, fiscalização e educação, e nós, como departamento de educação, trabalhamos com conscientização e educação de trânsito, desde a mais tenra idade até a terceira idade, né? Hoje nós temos aí com o roteiro, que eu já passei para vocês, a questão do Maio Amarelo, né? A Transerp, ela continua fazendo a parte dela de disseminação de informação mediante, além das lives, postagens nessas plataformas, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, de conteúdo de conscientização e educação. Está sempre proliferando isso aí. A gente pede que as pessoas repliquem isso, compartilhem isso, né? Vê uma postagem lá, uma plataforma dessas, compartilhe, que a gente vai conseguindo alcançar um maior número de pessoas. A exemplo, já comentei a live da semana passada, no momento ali tá ocorrendo, tinha uma adesão, mas depois chegamos a 6.000 pessoas de alcance. Então, isso é muito interessante, porque fica lá a live gravada, né? E a pessoa pode depois assistir e compartilhar, e essa rede vai aumentando. Então, atenção, e o bacana desse tipo de abordagem virtual é essa possibilidade de alcançar o maior número de pessoas, tá, ok? Então, a gente replica tanto nos canais oficiais da Transerp quanto da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, haja vez que a Transerp é ligada à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, certo? Pessoal, vou falar aqui agora, rapidamente, sobre um resumo da curricular do convidado, né? Até falei, se for falar todo o currículo do doutor, a gente ficaria até o final da live comentando aí, né? Eu vou falar só o que ele tem de atribuição, de capacitação relativa ao tema, tá? O tema hoje é sobre impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana. A gente vai dar uma conotação um pouco maior sobre as crianças. A criança realmente o que mais protege no trânsito, a lei protege, a entidade executiva de trânsito protege, os pais protegem, então a gente vai dar uma ênfase maior, porque realmente é o bem maior que nós temos, né? Então, o doutor Ricardo Santos de Oliveira, né, que é vai representar hoje a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, né? Ele é neurocirurgião pediátrico, né? A gente fala em neurocirurgião, já traz uma conotação bem complexa, né? Pediátrico ainda, mais ainda, com ênfase em traumas neurológicos, né? A gente vai falar um pouco, os traumas de acidentes não são só aqueles físicos que ficam aparentes, né? Eventualmente uma fratura, algum tipo de lesão, mas principalmente os neurológicos, né? Ou até psicológicos, que ficam uma sequela para o resto da vida, enfim. Então, ele tem essa capacitação. Ele é livre docente, pessoal, no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, certo? Atua atualmente na divisão de Neurocirurgia da USP, do Hospital aí de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e é docente no curso aí de pós-graduação em Cirurgia e Anatomia da USP. Reduzir bastante, tá, pessoal? Além de ser, evidentemente, aí o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, e a entidade a qual ele representa hoje aqui na nossa live. Então, mais do que comprovado, a gente agradece já a participação, o convite que de pronto ele aceitou, para estar dando a sua contribuição dentro da sua área de atuação, para aqueles que tenham contato com a nossa live de hoje, para explicar realmente como é que é complicado, né, a questão de acidente de trânsito, os reflexos que eles vão além da cena do acidente. Então, ele, representando aí a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, vai participar conosco aqui hoje. Seja bem-vindo, doutor. A gente agradece mais uma vez a senhor ter de pronto aceitado o convite, para a gente, juntos nesse pequeno espaço, conseguir trabalhar um pouco sobre o tema. Ora, hoje, bom dia, antes de tudo, né? Bom dia a você, bom dia a toda a equipe aí da Transerp, que realmente faz um trabalho muito importante de divulgação, de conscientização a respeito da prevenção dos acidentes de trânsito. E em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, é um prazer estarmos aqui hoje, nessa manhã, conversando sobre um tema extremamente relevante e que, mais uma vez, bem lembrado aí pela Transerp.
Então, estou à disposição aqui para que a gente possa fazer uma boa conversa aí nessa hora. Tá ótimo. Então, pessoal, como já havia adiantado, né? Eu vou citar para vocês que acompanham, sinta-se à vontade em comentar alguma coisa e até fazer algum questionamento, né, dentro do tema nosso aí, que a gente consiga, inclusive, repassar, né, sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa para responder algumas questões mais complexas, mais sofisticadas, aí no gabarito do participante. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão relativa ao tema, sinta-se à vontade de usar aí a ferramenta do Instagram para fazer um questionamento, né, que a gente, de pronto aqui, repassa o questionamento para a gente dirimir essas dúvidas. Eu vou levantar agora, pessoal, para dar a introdução aí à conversa, os números atuais de acidentes de trânsito em Ribeirão Preto, né? Atualmente, a Transerp e outros estados executivos de trânsito utilizam para dados estatísticos de acidentes, né, a plataforma InfoSiga, que é uma plataforma do estado de São Paulo, ligada à Secretaria de Governo. Por quê? Porque ela reúne todos os bancos de dados, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, consegue, num banco de dados uniforme, tabular e divulgar os acidentes de trânsito. Então, fica mais confiável a informação, mais precisa. Então, as entidades de trânsito estão usando aí desde 2017 essa plataforma que ela vem com o tempo sendo melhorada, essa ferramenta. As pessoas de domínio público, a InfoSiga, pode procurar lá nas redes sociais, que você vai ter acesso aos acidentes de trânsito. A partir do ano passado, inclusive, acidentes de trânsito sem óbito, com vítimas, né? Tem as manchas de criticidade, calor, tem as questões que você consegue ali ter uma noção como realmente o problema acidente de trânsito está sério e está próximo a gente, né? Ainda que desde 2007 para cá houve uma redução paulatina nos acidentes de trânsito, a gente conseguiu ir reduzindo os acidentes de trânsito, né? Inclusive de 2018 para 2019 tem uma redução muito expressiva na mortalidade aqui em Ribeirão Preto. Tratamos de vidas humanas, então nunca é aceitável nenhuma, né, vida que seja perdida no trânsito. Então, a gente vai citar aqui, de 2019 e 2020, o número de acidentes com vítimas, né, e o número de óbitos, para a gente ver só em Ribeirão Preto e só em vias municipais, pessoal. Por exemplo, a entidade de trânsito municipal, então, ela trabalha toda a sua parte de engenharia, fiscalização e educação relativa às vias municipais. Vias rurais, por exemplo, rodovias, estradas, fica a cargo de outra entidade executiva, no caso, o Departamento de Estradas e Rodagens. Então, a Transerp vai tratar sempre de vias municipais. Vocês terem uma ideia, pessoal, e já adiantando que esses acidentes que eu vou citar, eles são causados preponderantemente, né? Segundo o Detran, 94% dos acidentes no estado de São Paulo são causados por falha humana, acidentes com óbito. O acidente com óbito, pessoal, ele não é estimado o dado, não é aproximado, é um dado concreto porque tem perícia. Então, 94% de 10, quase que os 10 acidentes com morte no estado de São Paulo, eles são causados por falha humana. E a principal delas é a imprudência, tendo o excesso de velocidade como a principal causa. Tá? Então, em 2019, pessoal, vocês terem uma ideia, Ribeirão Preto registrou 3.584 acidentes de trânsito, não fatais, mas com vítimas, né? Teve mais, né, gente? Porque tem acidentes que a pessoa não faz o registro. Às vezes porque está com algum problema de documentação do veículo, ou por algum motivo não acaba fazendo o registro, não tabulando para ali, que seria interessante para criar medidas de prevenção. Então, é muito acidente. Tem muitas vítimas num ano em vias municipais que se vitimaram por acidente de trânsito. 3.584. E desses acidentes que vitimaram fatalmente no ano de 2009, foram 43 óbitos. Então é muita gente. São 43 famílias, né, que, vamos dizer assim, vai saber como é que está digerindo isso, porque você perde um ente familiar por uma doença, idade avançada, você já está meio, né, que preparando-se emocionalmente, mas num acidente de trânsito, ainda mais que a faixa etária atual, que mais envolve acidentes, são lá dos 18 aos 29 anos, é um negócio que às vezes a família não consegue trabalhar aquilo. A gente pode fazer um gancho, doutor, né, nesse ponto, né? Acidente de trânsito ele traz um reflexo psicológico à pessoa que muitas vezes a família não consegue trabalhar aquilo, não é verdade?
É isso aí, Araújo. Realmente são dados alarmantes, né? Os acidentes de trânsito, nós sabemos que eles estão entre as principais causas de morte no mundo, né? Nós estamos agora no meio de uma pandemia, mas nós já vivemos uma epidemia de acidentes de trânsito, que não é só restrito ao nosso país, que a gente pode conversar isso. No Brasil, de longa data, nós ocupamos as primeiras posições em números de acidentes e mortes no trânsito todos os anos, e isso gera um problema de saúde pública, como você bem comentou aí na sua introdução. Então, os acidentes de trânsito, além de serem um problema mundial e que afeta principalmente países em desenvolvimento, no caso, o nosso país, por exemplo, e tem um impacto não só com implicações em termos de sequelas que podem advir dos acidentes, como implicações físicas e psicossociais dos envolvidos. Nós podemos também falar um pouco aí, Araújo, da questão da alta demanda de leitos hospitalares. Os acidentes de trânsito, eles têm um impacto muito significativo no sistema de saúde público brasileiro, porque eles ocupam vários leitos, tanto de unidade de terapia intensiva, que estão tão em evidência nesse momento, como também leitos de enfermaria, porque muitos pacientes têm que permanecer durante semanas em recuperação em ambiente hospitalar, além do custo e do afastamento social que essas pessoas têm em decorrência dos acidentes. Então, realmente, o impacto é muito significativo para a saúde de uma forma geral. A gente até levantou isso na live anterior, nesse ponto que o senhor bem relacionou aí. 64% dos leitos atualmente dos hospitais, eles são ocupados por acidentes de trânsito. E 50% das salas dos centros cirúrgicos também por acidente de trânsito. Pessoas oriundas de algum acidente de trânsito. Então, essa demanda realmente ela vai tirar um leito que, num quadro atual que nós vivemos, né, de pandemia, alguém poderia precisar tanto do leito quanto do trabalho médico envolvido para ele ali ter um atendimento adequado face ao coronavírus aí. Então, realmente, tem ainda esse reflexo, né? Ele é um problema ordinário que já vem, o senhor falou, há muito tempo, que o acidente de trânsito já vem com uma questão de saúde pública e se agrava atualmente na medida que realmente ele tira, né, leitos hospitalares que pessoas poderiam estar utilizando para ter um atendimento adequado face aí ao problema atual que nós vivemos. E isso foi em 2019. Para agora, 2020, os dados, inclusive nesse site que eu passei para vocês, eles informam dos 2020. Passa aí, Thiago, os 2020. Tá aqui, pessoal. Foram já registrados acidentes com vítimas sem óbitos, né? Acidentes que, de alguma forma, vitimou ali ou o condutor ou algum outro envolvido. 773 pessoas já foram vitimadas até agora aqui em vias municipais de Ribeirão Preto devido a algum acidente de trânsito. E já houve 14 óbitos, né? E é muito evento morte em acidente de trânsito. A maioria, a gente se ressalta que é no modal aí, na motocicleta, que é um modal muito perigoso, que realmente não tem, a tecnologia automotiva ela vai se aperfeiçoando, contudo a questão da moto, o condutor fica exposto aí no passageiro. Então, desses 14 óbitos, se não me engano, 11 são de condutores de moto. Então, realmente, ainda que em situação de pandemia teve uma redução do número de veículos transitando nas ruas, a gente falou bastante disso na live passada, essa falsa sensação de segurança que causa um ambiente mais, vamos dizer assim, tranquilo, no que diz respeito a volume de tráfego, implica na pessoa começar a observar algumas regras de segurança, né? Inclusive, tem um dado da chefia de controle de uso da via, aumentou o excesso de velocidade naquele limite entre 20% e 50%, né? Registrado aí pelo medidor de velocidade, que a gente já falou na live anterior. A fiscalização é um serviço essencial, tá, pessoal? Então, houve esse aumento na velocidade, naquela velocidade perigosa, que é ali entre os 20 e 50 e até acima de 50% da máxima permitida na via, por conta disso mesmo.
a via mais vazia, a pessoa com aquela falsa sensação de segurança, ela acaba excedendo o limite de velocidade e colocando uma situação de risco realmente. Então, nesse quadro, né, que a gente já introduziu, estamos vivendo atualmente, a gente já deu uma introdução em relação ao número de acidentes com vítima e acidentes com óbitos. A primeira pergunta que eu faço para o convidado do Dr. Ricardo é quais os principais, doutor, impacto dos acidentes de trânsito na saúde humana. A gente tem impactos, como você já adiantou, objetivos ali, né? São aqueles impactos que no momento do acidente, na cena do acidente, já ficam evidentes, mas para o público em geral, eles não têm consciência desse impacto que vem depois, né? Não fica só distrito aquelas situações que ficam ali, nossa, quebrou a perna, a gente passa, vê a pessoa caída, né, com escoriações, às vezes acha que aquilo ali vai ser resolvido ali. Contudo, o acidente de trânsito ele tem reflexos ainda maiores num segundo momento, né? Então, na opinião do senhor, dentro da área da atuação do senhor, quais são os principais impactos, né, que um acidente de trânsito ele provoca na saúde humana? Você salientou bem aí, Araújo, a questão, as pessoas, num primeiro momento, elas identificam o acidentado como um problema de saúde, como de fato é. Ele vai sendo atendido, muitas vezes tratado, em algumas situações até operado, enfim. A questão maior que envolve o acidente de trânsito é que ele gera outras consequências, que são muitas vezes pouco avaliadas de uma forma geral. Como, por exemplo, você sabe que cerca de 200 pessoas por dia saem do mercado de trabalho por conta de acidente de trânsito aqui no Brasil. Então é um número extremamente relevante. Por quê? Isso vai ter um impacto na Seguridade Social. São pessoas que saem do mercado, muitas vezes essa saída pode ser temporária ou não, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também essa questão da sequela que advém do trauma, mas o impacto ele não é só em nível da saúde do indivíduo, mas ele tem um impacto material, ele tem um impacto psicossocial muito significativo em relação a toda a sociedade brasileira. Então, o custo, não só em termos de vidas humanas, como você bem salientou, quer dizer, é um absurdo. Nós temos aí praticamente um óbito por semana, em termos aí fora da situação que nós estamos vivendo artificialmente agora. Nós temos um óbito por semana numa cidade aí, vamos colocar aí uma cidade aí entre grande porte, que é Ribeirão Preto, em torno de 700 mil habitantes. É extremamente relevante esse número. E algumas perguntas que fica até para a gente discutir e pensar um pouquinho. Qual é o impacto, por exemplo, de uma criança que perde seus pais num acidente? Qual o custo social de um indivíduo que ficou, por exemplo, com uma deficiência permanente? Qual é esse custo, tanto para a família quanto para a sociedade? Como vai ser o retorno desse indivíduo, do ponto de vista do ajustamento familiar, social e profissional, pós um acidente de trânsito? Então, são fatores que têm um impacto na saúde humana, ele é muito abrangente. Ele não é só, como você falou, aquela escoriação, aquela fratura que você teve naquele momento, mas vai muito mais além disso. Nessa linha, realmente, a gente vê o acidente. Inclusive, doutor, muitos países nem usam a terminologia acidente mais, né? Que o acidente nos remete inicialmente a um caso fortuito, uma força maior, algo que ocorreu, foi um acidente, né? Quando, na verdade, acidente de trânsito, da maneira que ele ocorre hoje, mais no Brasil, são ocorrências de trânsito, né? Porque quase que na totalidade eles decorrem de falha nossa enquanto condutores ou até pedestres, né? Mas o reflexo dele, posteriormente, que é desconhecido pela população, só é conhecido quando, infelizmente, alguém na família tem um acidentado, né? Esse reflexo todo, que inclusive também já faz parte da pergunta seguinte, tem que ser levado em conta, né? São medidas, são um gasto atual de previdência, por indenização, ou por sequela permanente, ou por evento morte. E isso é tirado de algum local. Você gasta, salvo engano, são 51 bilhões de reais por ano que são gastos para esses fins indenizatórios.
você reverte esse dinheiro, né, e aloca em alguma outra, algum programa público, você consegue ter retornos melhores. Né? A gente tem que trabalhar mais na prevenção, porque depois que ocorreu, realmente esse problema vai ficar e ele vai, né, se estendendo na medida que ele não fica só relativo ao acidente. Tem a questão laboral, a questão psicológica, a questão pai de família, esse acidente, como é que vai ficar realmente a questão da família socialmente, né? Já nessa linha, já é objeto desse tema. A pergunta posterior é como... A Fabiana está perguntando se o DPVAT tem essa finalidade? A Fabiana, ela fez uma pergunta se o DPVAT ele tem essa finalidade. Ele tem, Fabiana, né? O DPVAT, muitos confundem, ele não tem ligação com o dano do veículo. Então, a pessoa resolveu um acidente, deu um dano grave no veículo, o DPVAT ele não tem essa função material de conserto do veículo. Contudo, a função do DPVAT é realmente indenizar a pessoa relativa a danos causados físicos, né? Então, mas ele tem um limite, né? Tem um limite para gastos hospitalares que a pessoa tenha, né? Por conta do acidente, e você tem um limite também quando ocorre o evento morte. No caso dos gastos hospitalares, vai para o vitimado, e no caso do evento morte, vai para algum dependente ali. Mas tem um limite, né? Esses gastos muitas vezes não é o suficiente ali para realmente arcar com toda, em caso de sequelas, com todos os gastos. E do evento morte, nem o diga, né? Tem essa indenização para a família, mas o que fica, né? Aquele dinheiro vai ajudar em algum momento para alguns gastos ali, mas o que fica, depois, conforme o doutor informou, a capacidade laboral da família, às vezes o arrimo de família consegue levar o pão para dentro de casa e não vai ter. Então, não vai ser o DPVAT que vai suprir isso, né? A ideia do governo seria essa, mas ele não consegue. E é um gasto muito grande que o governo tem com DPVATs, principalmente por condutores de moto. Então, sendo pergunta, doutor, é nesse sentido, como superar as sequelas neurológicas, né, ou psicológicas decorrentes de um acidente? Você já adiantou, ele transcende aquela questão de momento, porque pessoas que, por conta de um acidente, ficam com um trauma, né, até psicológico, ela não consegue depois pegar um veículo, não consegue, e com isso ela restringe muito a capacidade laboral, social da pessoa. E como a gente conseguir superar esses eventos que têm esses resultados? Esse é um ponto, Araújo, muito interessante para que a gente possa discutir, que é o impacto em relação aos problemas psicológicos que advêm após um acidente de trânsito. Esse a gente pode chamar como se fosse um lado oculto ou invisível das consequências dos acidentes de trânsito, porque, mais uma vez, ele é um problema muito subnotificado e negligenciado pelas autoridades. Nos dois pontos nós temos condições aí de trabalhar. Primeiro, a vítima, o acidentado. O que acontece? Muitas vezes ele, por si só, se não expõe ou não procura uma ajuda específica para tentar melhorar o impacto que aquele acidente causou. Isso acaba levando um transtorno crônico, em que algumas situações podem levar depressão, ansiedade, medo, que é o que você acabou de falar, quer dizer, a pessoa não quer se expor novamente ao trânsito, ao dia a dia, ela se limita, e a situação mais complexa é o transtorno que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Isso é um problema que ocorre muitas vezes em guerras, em situações muito catastróficas, e que o indivíduo desenvolve um pânico frente àquela situação que ele viveu. Então, no ponto mais complexo dessas sequelas, digamos assim, desse impacto psicológico, sem dúvida seria o estresse pós-traumático. Isso tem tratamento, mas ele precisa ser, primeiro, identificado, quer dizer, a própria pessoa precisa procurar ajuda, e também, no lado das autoridades aí, desenvolver centros ou capacitar profissionais para que acolham aquelas vítimas de acidentes, de trauma, decorrência
desse grande problema aí que nós estamos discutindo, e que possa acolher essas pessoas para que reintroduza progressivamente essa pessoa em âmbitos aí familiares, social e até mesmo no trabalho, né? Nós temos pessoas não só aqui, a pergunta específica foi em relação à parte psicológica, mas também a questão das sequelas geradas pelo trauma, né, Araújo? Perfeito. A questão também é o reflexo, né? Tudo dentro do tema o que a gente está tentando trazer na conversa de hoje, é o que está por trás. Se eu dizer um termo interessante, que está aí obscuro, que não está ali evidente. Às vezes a pessoa fala, sofreu um acidente, ele ficou lá com um dispositivo na perna, um gesso, ou as gaiolas, né? É o que aparenta ser o resultado do acidente. Contudo, o que é mais importante são esses reflexos mais perenes, que ficam mais no tempo. E esse senhor levantou realmente esse traço psicológico. Realmente, muitas pessoas que se envolvem em acidentes, a gente trabalha com trânsito faz um tempo, a gente consegue verificar isso, por não ter também, bem pontuado, um suporte aí pelo governo, e a pessoa também não diagnosticar aquele traço, ela se cerceia de novamente voltar a dirigir, né? E hoje, realmente, a condução no veículo, seja moto, seja carro, não só para a questão do trabalho em si, mas para a locomoção, a mobilidade urbana mesmo, ele é essencial. Então, isso é um reflexo que causa. Tem famílias aí que a pessoa que saía para fazer as coisas mediante a condução do veículo, sofreu um acidente, não faz mais, trouxe um retardo aí social para a família por conta disso, né? Então, realmente, a ideia nossa é levantar essas questões, as pessoas, quando for conduzir o veículo, não achar que o acidente vai trazer um reflexo só no momento ali, ralei, eventualmente quebrei uma perna, que o principal são reflexos neurológicos, psicológicos, que muitas vezes a pessoa não consegue mais, né, conduzir um veículo, e aquilo traz um prejuízo para a pessoa, para a família e para a sociedade, né? Nessa linha, a gente tem a pergunta aí, né, objetivamente, você já levantou, já acabou absorvendo a terceira pergunta, né, mas vamos fazer ela. Quer saber se eu trago algum dado novo? Quais os principais casos de sequelas, né, físicas ou neurológicas gerados pelo acidente de trânsito? Já adiantou algumas delas. O senhor pode levantar algum dado gerado físico que você temos o que eu tenho conhecimento, até num programa que a gente faz parte, que a gente vai lá e que a sala de trauma do HC é muito contingenciada por acidente de trânsito, e que tem ali essa questão mais visível, que é a sequela física. Você consegue, já abordou bastante a questão neurológica e psicológica. Algum dado no sentido de que fisicamente, qual que é a sequela que acaba mais debilitando as pessoas por conta do acidente de trânsito? Sim, Araújo, eu até ia citar essa questão do parte, aí eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, até acho que a Ana Helena ela entrou aí na live, é uma pessoa que é realmente um ícone aí, uma pessoa que leva à frente esse projeto. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é algo muito relevante aqui na nossa cidade. Bom, sem dúvida, Araújo, vamos falar um pouquinho sobre a questão das sequelas físicas, né? Nós falamos há pouco sobre as sequelas psicológicas, né? E entre elas a vertente mais grave aí, que é o estresse pós-traumático. Em relação às sequelas físicas, de longe, as campeãs são as fraturas. Por quê? Porque você começou a sua live dizendo a questão do veículo aí, das motos, e realmente a moto é um veículo de fácil acesso, ele é mais, financeiramente ele é mais barato, e ele segue a questão da agilidade no trânsito, e hoje ainda nós estamos aí com essa questão dos deliveries, né? Houve um aumento significativo das motos, a gente vê isso ao transitar aqui pelas ruas da cidade, e seguramente as fraturas, porque quando você está com uma moto, a gente usa a palavra acidente, né? Claro, hoje esse termo ele deve ser substituído como ocorrência, porque na grande maioria das vezes não é um acidente, ele é provocado, ele tem uma causa por trás, mas ele é uma palavra consagrada aí no meio, assim, a gente acaba utilizando a palavra acidente mais por conta disso. Mas sem dúvida, as fraturas são de longe
as campeãs em termos de sequela, porque muitas vezes elas podem tirar o indivíduo do mercado de trabalho. E vale lembrar aí, Araújo, um dado muito significativo, que em relação às ocorrências no trânsito, elas incidem muito mais em indivíduos do sexo, do gênero masculino e jovens, ou seja, indivíduos que estão aí na faixa etária produtiva. E isso tem um impacto absolutamente, talvez, incalculável. Nós observamos alguns números que são divulgados, mas o impacto que isso acaba levando real é muito difícil de se estabelecer. Do ponto de vista neurológico, eu acho que isso também é extremamente significativo, quando nós, num trauma, quando o indivíduo apresenta traumatismo crânioencefálico, que após as fraturas dos membros, tanto o membro superior quanto o membro inferior, é uma consequência física extremamente relevante, e o traumatismo craniano ele pode ser considerado leve, moderado ou grave. Além do trauma, toda vez que o indivíduo tem um traumatismo crânioencefálico, e se esse traumatismo crânioencefálico ele é de moderado a grave, o impacto na sobrevida e no prognóstico daquele acidentado, ele é significativo. Então, do ponto de vista neurológico, envolver traumatismo crânioencefálico e o traumatismo raquimedular, que é aquele que ocorre quando existe, por exemplo, uma fratura ou uma lesão da medula, levando o indivíduo até casos de paraplegia ou tetraplegia, que é a perda da movimentação dos membros superiores e inferiores, no caso da tetraplegia, e a paraplegia, quando o indivíduo tem uma fratura, geralmente no nível torácico para baixo. Ou seja, envolver trauma craniano e trauma raquimedular, a mortalidade ela vai ser muito maior naquele paciente, naquele indivíduo que sofreu o traumatismo. Só complementando a questão do PART, né? O PART, para quem não conhece, é digamos assim, é um movimento que foi iniciado no Canadá, e a Ana Helena é uma médica, trabalha aqui na prefeitura, na questão de prevenção, agora ela está mais vinculada aí também na parte de doenças infecciosas, mas ela trouxe esse movimento aqui para Ribeirão. Existem outras cidades aí no Brasil, e o PART ele é um movimento muito interessante, que ele traz a criança, no caso aí, o adolescente, da escola para o ambiente hospitalar. E numa manhã toda ele é envolvido com diversas atividades, né? Vocês apresentam aulas, as consequências dos traumas, e o final da sessão aí dessa manhã é a participação de pessoas que tiveram ou que sofreram algum tipo de acidente, geralmente pessoas que têm alguma sequela decorrência disso. E aí esse momento realmente é muito até emotivo, né? Eu participei de uma dessas reuniões, e a meninada sai realmente sensibilizada dessa reunião. Então, mais uma vez, as fraturas, o traumatismo crânioencefálico, o traumatismo raquimedular são de longe as consequências físicas mais importantes aí dos acidentes. Perfeito. É realmente um programa à parte, né? Então, um abraço para a doutora Ana Helena. Ele é interessante muito nesse ponto. Tem os participantes, né, que seja a Transerp, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, cada qual com a sua participação no que tem no dia a dia, que ele verifica. Esse público é interessante, ele já nessa faixa etária ter consciência do que está ocorrendo, né? Depois eles têm a oportunidade de ir na sala de trauma e ver, né? Realmente ali a imagem ela fala mais do que mil palavras. Então eles chegam lá, tem até uma oportunidade que tinha acidentados de natureza grave no centro de trauma, e corrobora com todas as informações que é falado no anfiteatro, né? E depois tem os depoimentos fortes das pessoas que infelizmente ficaram com sequelas permanentes, que a pessoa ali tem que parar para pensar, que é um instante, né? Que pode aí custar a saúde ou até a vida delas. E nessa linha, com o último questionamento da live de hoje, né? Seria nesse ponto, doutor, já mais específico aí,
para a questão das crianças, uma área mais de conforto do senhor, né? Como tratar é que é mais complicado, né? Às vezes o adulto ele tem mais ferramentas cognitivas, até emocionais, para tratar um trauma, né? A criança é mais complicado, né? Como tratar os traumas das crianças vítimas de acidente de trânsito? Isso é muito mais complexo, né? Isso pode criar um bloqueio na criança que vai demandar realmente, às vezes, terapia, enfim. O senhor, melhor do que ninguém, pode contribuir para as pessoas que estão assistindo entender como que vai tratar um acidente de trânsito na cabeça de uma criança. Hoje, realmente a questão dos traumas na população pediátrica, ela é também talvez um assunto notificado no nosso país. Nós avaliamos muito a questão dos adultos que sofrem traumatismo, mas qual é o impacto do trauma nas crianças? Há um estudo da Sociedade Brasileira de Traumatologia, a SPLAIT, que identifica que nós temos cerca de 100 crianças que perdem a vida todos os meses no Brasil em decorrência de acidentes no trânsito. Outras cerca de 100 mil hospitalizações nós temos no Brasil em decorrência, na população pediátrica, somente em decorrência de acidentes de trânsito. Então, realmente é uma população bastante vulnerável aos acidentes. E vale lembrar aí, antes de nós falarmos especificamente sobre a questão do trauma, do tratamento, mas vale lembrar que as crianças elas dependem muitas vezes dos próprios pais para se protegerem. Por quê? Ao adentrar no veículo, elas precisam ser colocadas em dispositivos adequados para que não sofram consequências em função, por exemplo, de uma simples batida de carro. Vale lembrar, aqui é muito triste, mas em saídas de escola é muito comum nós vermos crianças que entram no carro e permanecem sem nenhum tipo de dispositivo de segurança. Então nós sabemos aí, para que fique bem claro, dependendo da idade e do peso da criança, existe um dispositivo adequado. Para a criança, quando ela é um bebê, existe o bebê conforto, que geralmente até o primeiro ano de idade. Entre 1 ano e 4 anos, nós temos a chamada cadeirinha, que é outro dispositivo de segurança para a criança. Depois, nós temos o assento de elevação, para que a criança possa ficar numa altura em que o cinto de segurança não passe próximo aqui da região cervical, que ele fique adequadamente colocado aqui na região do ombro. E, por fim, a criança, quando ela já tem peso e idade, geralmente acima de 7 anos, é permitido que ela fique no interior do veículo com o cinto de segurança. Além desses dispositivos de segurança, né, Araújo, a gente precisa lembrar também que para a molecada aí, a utilização do capacete, quando eles estão utilizando de bicicleta, skate, patins, também são esses equipamentos de segurança, porque nós focamos muitas vezes na questão do carro, do trânsito, mas muitos acidentes ocorrem com a população pediátrica, com as crianças, quando elas caem de bicicleta, apresentam escoriações, fraturas e muitas vezes traumatismos graves, patins, skate, ou seja, é importante que os pais, os responsáveis, fiquem em cima dessas crianças para que elas utilizem esses dispositivos de segurança. Pode falar. Não, pode falar. Depois eu complemento a minha. Você vai fazer um gancho nesse ponto. Corretamente, essa é a sequência dos dispositivos de retenção, né? Só deixando bem claro, a despeito de questão, às vezes, será que revogaram a questão da cadeirinha? Será que não? Independente disso, né, o doutor bem frisou, isso é fiscalizado, né, tem que ser respeitado os dispositivos de retenção, mas o pai ele é responsável pelo transporte de qualquer passageiro no veículo, enquanto condutor, ainda mais pai. Então, realmente, de 0 a 1 ano, ter conforto no contrafluxo, que ele não tem compreensão física para suportar ali, um efeito, né, chicote no pescoço, de 1 ano a 4 anos na cadeirinha, prender na cadeirinha no cinto do carro, não adianta a cadeirinha ficar solta dentro do veículo, de 4
nesse assento de elevação que o senhor falou, de 7 anos e meio até os 10, no próprio 5 do carro no banco de trás e a partir daí no banco da frente. Realmente, o pai, primeiro como pai e depois como condutor, ele é responsável por deixar a criança dentro desse dispositivo para a segurança dela. Pode concluir, doutor. É isso mesmo, né? Até nós, dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, entendendo essa questão e até para inserir a sociedade de neurocirurgia, ou seja, inserir os médicos, os neurocirurgiões pediátricos dentro desse contexto, nós criamos há 2 anos o projeto Se Liga no 5, que é um projeto de conscientização que nós levamos até as coordenações das escolas, essa questão para trabalhar com as crianças e levar a ideia da necessidade de se autoproteger para a própria criança, para que ela mesma seja a peça mais importante dentro do veículo, que muitas vezes ela vai falar para o adulto ali, para a avó, para a tia que está sem cinto, coloca o cinto. E ela mesma coloca o seu cinto de segurança. Então, acho que esses movimentos de conscientização e prevenção são extremamente relevantes. Quando nós temos um traumatismo que envolve a criança, nós temos traumatismo crânioencefálico, nós temos 2 situações. Nós temos a lesão direta, ou seja, o indivíduo, a criança apresentou um choque direto no crânio, então isso pode levar desde afundamentos do crânio, fraturas e lesões do cérebro que são mais graves. Entre as lesões do cérebro, as lesões diretas ou as lesões provocadas, por exemplo, por hematomas. E nessa situação aguda, muitas vezes a criança ela deve ser submetida a um tratamento cirúrgico. Então, olha só as consequências que podem ocorrer. Outro detalhe importante, que vale a pena a gente lembrar, é quando você tem uma criança solta, sem nenhum tipo de dispositivo que deixe ela segura no carro, ela passa a ser um potencial gerador de lesão para outras pessoas. Então, e não precisa ser uma colisão tão, você pode falar até com muito mais propriedade do que eu, não precisa ser uma colisão tão forte. Né? Se o carro tiver uma colisão relativamente de baixa velocidade, a criança ela pode ser projetada para o banco da frente, atingindo o condutor ou o passageiro, ou ela mesma se ferindo no vidro da frente do carro. Ou em situações mais graves, ser projetada para fora do carro. Né? Não é, Araújo? É comum, né? Infelizmente hoje é uma prática que te vê muito, a criança em pé entre os bancos do veículo. Né? O pai não se atenta ao quão perigoso é isso. E não é uma colisão ali, às vezes, de 50 km por hora, que haja aquela redução abrupta na velocidade, a criança realmente é ejetada, né? E ela pode, muitas vezes, quebrar o para-brisa com a cabeça e ser expulsa do veículo. E realmente não precisa estar uma velocidade muito alta. Em vias urbanas aí, arteriais, que comportam 60 km por hora, é o suficiente para causar um desastre desse. Também, Araújo, um outro dado que eu queria levantar aqui, nós estamos falando aí das crianças, mas nós não devemos esquecer dos animais. Eu queria que você comentasse como agente do trânsito que o animal também precisa estar seguro dentro do veículo. Não é verdade? Perfeito. O animal, ele, um tempo atrás, ele era objeto de direito, então mudou a legislação. Hoje ele é um sujeito de direito na medida em que a gente tem que respeitar o animal como um sujeito de direito. Independente disso, é uma vida, né? E a gente tem, quando for transportar esses animais no veículo, também respeitar questões de segurança. Animais de médio porte, aí, pequeno porte, um cachorro, por exemplo, você tem que transportar ele, você tem um cinto de peitoral e na ponta da correiazinha você tem um engatezinho que vai no cinto de segurança do carro, tá? Às vezes ele não vai caber numa caixinha, você tem esse dispositivo de retenção que, na eventual colisão com o veículo, ele não vai ficar um elemento ali solto no veículo para se machucar e machucar terceiros. Você tem as caixinhas de transporte para gato, cachorros de pequeno porte, né? Que você vai colocar o animal ali, condicionar ele e travar sempre no cinto de segurança. Tem gaiolas específicas para pássaros, enfim. A pessoa quiser, né, e tem que transportar o animal, seja qual for,
da maneira correta, tem casas próprias que vai vender os dispositivos adequados para cada tipo de animal em porte físico, né? Então, realmente, isso, a gente tem que mudar essa cultura e transportar os animais pelo bem, primeiro, dele, e no segundo momento até nosso, conforme o senhor bem frisou, às vezes ele vai se tornar um elemento ali, no eventual capotamento do carro, que vai machucar terceiros. Então, isso, inclusive, incorre em infração de trânsito, você transportar o animal sem estar corretamente num dispositivo adequado de segurança. É isso aí. A gente tem que lembrar também, né, Araújo, que você está demonstrando hoje, quer dizer, os órgãos de regulação de trânsito aí, no caso a Transep aqui em Ribeirão e outras cidades aqui do Brasil, o objetivo de vocês não deveria ser a utilização da multa, né? As pessoas tentam associar as entidades de trânsito com, mas eles só querem multar. Não, muito pelo contrário. Você tem que conhecer a fundo aí o trabalho que, no caso eu conheço bem aí o trabalho da Transep, de conscientização, de prevenção. Entre no site, o trabalho que, por exemplo, a Transep tem em relação às escolas, à minicidade. Ou seja, existe uma tentativa, no caso aí do poder público, de tentar levar essa mensagem mais e mais para a população. Mas muitas vezes a população fica com essa ideia de que os órgãos de controle de trânsito aí servem apenas para multar. Não é bem assim, não, né, Araújo? Eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar bem clara. Vocês têm um papel muito importante. E cabe nós, como cidadãos, entendermos a necessidade de reduzirmos esses números. Já houve, como você mesmo falou, já houve uma redução, o Brasil inclusive conseguiu, mas ainda os nossos números são extremamente altos, né? Nós saímos aí de um patamar em torno de 50 mil indivíduos que perdem a vida todos os anos para em torno aí de 30 mil. Houve uma redução? Houve, mas são 30 mil pessoas que morreram. É um número absolutamente, nós estamos aí todos os dias na televisão vendo, acompanhando as consequências do coronavírus, mas nós perdemos 30 mil diretamente, que perdem a vida. Imagine aqueles que ficam aí sequelados, como nós falamos aí ao longo dessa exposição. Não só as sequelas físicas, mas também as sequelas psicológicas e as sequelas de inserção do indivíduo no trabalho, aí, de inserção desse indivíduo na família e na sociedade, né? Hoje é um tema muito relevante e que realmente é um prazer aí a gente estar conversando sobre isso. Perfeito, doutor. Nessa linha, realmente, a Transep, enquanto entidade executiva de trânsito, por exemplo, do DETRAN, do DR, ela tem os seus pilares, né? Engenharia vai fazer a parte de sinalização, de projetos viários, tem a parte de educação, que no caso é a nossa, mediante o programa Siga Consciente, a gente procura abarcar o maior número de pessoas para educar e conscientizar elas, mas tem que ter a parcela de comprometimento delas, né? Porque aí senão fica muito em evidência a parte de fiscalização. E tem que ser fiscalizado. Tem pessoas que simplesmente só mudam conduta quando ela é responsabilizada, ela é fiscalizada. Mas a Transep, ela procura, mediante o seu departamento de educação, conscientizar o maior número de pessoas para evitar a situação de risco que, via de regra, está relacionada a uma infração de trânsito. E quando é flagrado por um agente ou um policial militar, ele vai autuar mesmo. A visão de todos que estão chegando aí, ou que queiram novamente verificar o que foi tratado, que vai estar disponível aí nas redes sociais, no Facebook também, no YouTube, o que foi conversado aqui durante essa live, foi a segunda live agora do mês do Maio Amarelo, né, com o tema aí, os impactos dos acidentes de trânsito na saúde humana. Temos com participação do Dr. Ricardo Oliveira, esmiuçou a questão de dúvidas relativas realmente aos reflexos, não só imediatos do acidente de trânsito, que fica evidente, mas que o plano de fundo tem reflexos muito piores, que são reflexos na questão de saúde pública, de questão psicológica, neurológica, questão de encargos para o poder público em si, por gastar dinheiro com esses acidentes, o que poderia estar gastando com outra parte. Então, doutor, a gente agradece muito a participação do senhor na live de hoje. O senhor tem alguma consideração a fazer do que foi falado? Já aproveitando também, o senhor comentou desse projeto da sociedade, Se Liga no Cinto, é muito interessante realmente que ele
procura disseminar, a gente tem, como povo, criar essa cultura realmente. O cinto de segurança, eu entrei no veículo, já tem que ser um hábito meu, né? Então, isso vai sendo aos poucos, e essa parte de vocês de estar disseminando, isso é muito interessante, porque realmente tem que ser um hábito nosso. Quando, eventualmente, a gente esquecer, a gente sente que está faltando alguma coisa, né? Porque virou um hábito. Então, porque é elementar o uso do cinto de segurança. Então, a gente faz esse gancho, que esse projeto é muito interessante, no sentido de conscientizar, desde a mais tenra idade, os pais também, e usar a criança como elemento fiscalizador, né? Que ele sabe, ele vê o pai, o tio da van transportando ele, e é muito interessante. O senhor tem algum ponderamento a fazer, doutor? É isso aí, Araújo. Eu queria mostrar os nossos mascotes aqui, que você também já conheceu em outra oportunidade, né? O Jacinto e a Cíntia, né? Então aqui, realmente, eles representam de uma forma lúdica esse trabalho que nós temos aí, também ajudando da nossa parte aí, como médicos, como formadores de opinião, muitas vezes, em ajudar essa questão da prevenção, da conscientização, da utilização do cinto de segurança, e não só do cinto, como eu mesmo falei, de outros dispositivos de segurança que são fundamentais, que previnem aí as consequências do trauma. Araújo, eu acho que essa conversa ela não termina aqui, ela é apenas um bate-papo aí entre duas entidades importantes, como a entidade médica e vocês aqui representando aí o poder público, mas sem dúvida alguma que fique a mensagem de que o cidadão precisa colaborar. O pai, a mãe, o próprio indivíduo, ele precisa, ele por si só, independente de qualquer agente de trânsito, qualquer médico, ele precisa entender que ele faz parte desse contexto e que muitos acidentes ou as ocorrências, sem dúvida alguma, dependem de nós prevenirmos isso aí. Nós não falamos muito hoje, mas da questão do celular, né, que é o grande vilão aí que ocorre também e é muito utilizado de forma indevida. Então, assim, eu acho que esse é um bate-papo que serve como um alerta, e esse mês, o mês do Maio Amarelo, ele é um mês destinado a que a gente possa pensar um pouco nessa questão da conscientização. Então, eu agradeço em nome da sociedade a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa live. Com certeza. Essa questão do celular vai ser abrangida aí nas demais lives até o final do Maio Amarelo. Realmente é a terceira causa de acidentes hoje, né? Excesso de velocidade. A segunda, celular e desatenção. Então, a gente vai tratar dela, que é um problema hoje. E para todos aí, a live estará disponível, né, nas redes sociais, no YouTube, Facebook, para quem quiser depois novamente assistir ou compartilhar. Agradeço a presença mais uma vez do doutor Ricardo Oliveira na live de hoje e a todos vocês que acompanharam com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.